texto que eu gostaria de ler para nós nessa manhã, Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia. É uma palavra que eu gosto muito, apesar dela ser não direcionada, mas apesar de ser uma palavra que mais exposta, digamos assim, para a juventude, biblicamente falando, eu entendo que é uma palavra para todos nós, porque juventude na Bíblia vai de 0 ao findar dos anos. Então, Salmo 119, do verso 9 ao verso 16, a palavra de Deus nos diz assim: Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. E o verso 16: Alegrar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra, palavra do Senhor. O Salmo 119, na verdade, nesse trecho que eu li, resumindo, trocando em miúdos, ele está dizendo que a lei do Senhor é excelente e feliz é todo aquele e aquela que nessa lei praticar, que nessa lei observar. E aqui o salmista utiliza a palavra juventude. Por isso eu dizia no início que talvez seja uma palavra voltada mais aos jovens, mas eu entendo que ela é uma palavra voltada para todos nós. Porque a Bíblia, assim como a pessoa do próprio Deus, não faz acepção de pessoas. E tudo que aqui lemos, tudo que aqui estudamos, tudo que daqui ouvimos, vem para a nossa vida apenas com o intuito de nos endireitar as nossas veredas, fazer com que nós venhamos a nos alegrar nos estatutos de Deus, ou seja, nas tuas palavras, nos teus ensinamentos, para que assim a gente não venha se esquecer. E o principal, para que a gente possa guardá-la na tábua do nosso coração, pois como diz o versículo 11, nós devemos esconder a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra ele. E aí pensando, refletindo em casa, no que falar nessa manhã, Deus ministrou esse estudo ao meu coração. Quando se fala de jovem, principalmente nos tempos em que nós vivemos hoje, tempos difíceis, tempos de guerra, de fome, de miséria, onde pai mata filho, filho mata pai, isso nada mais é do que cumprimento de profecias, cumprimento ao findar dos tempos, porque a palavra de Deus também vai dizer que ao findar dos tempos o coração, o amor de muitos esfriaria. E ao meditar nessa palavra em casa, Deus trouxe isso ao meu coração. Quando se fala em juventude hoje, principalmente eu que trabalho com jovem em igreja, a gente fala muito sobre a importância, sobre a necessidade de se levantar uma geração valente para poder combater tanta coisa que tem acontecido nos dias de hoje. E a responsabilidade desse combate é da igreja. Essa responsabilidade é de todos nós, porque nós somos a igreja, ou pelo menos deveríamos ser. Mas pensando, como ser um valente de Deus? Como ser um valente de Deus? Aí eu tomei apenas 3 exemplos de 3 homens, de 3 pessoas, ou de 3 situações na própria palavra, que uma vez vivida, vai nos forjar, vai nos capacitar a ser um valente, não apenas ser, mas ser reconhecido pelo homem? Não. Para mim isso não importa, mas principalmente para Deus. E aí eu fui buscar uma primeira característica que toda pessoa tem que ter para ser um valente de Deus, em primeiro lugar, ele tem que se consagrar ao Senhor.
E pensando nessa palavra, na importância desse significado de se consagrar a Deus, eu fui até a pessoa de Samuel. Lá em 1 Samuel, capítulo 2, 18, e no capítulo 3, a partir do verso 1, a Bíblia vai nos narrar a história de um homem que foi um dos homens na Bíblia, no meu entendimento, como segundo o coração de Deus. Só teve um homem que ouviu isso da boca de Deus e foi Davi. Mas Samuel foi um dos homens de excelência da parte de Deus. Primeiro que sua mãe era estéril, não podia ter filhos. E ao fazer um voto ao Senhor, ela não apenas fez, mas ela cumpriu. Que foi: Senhor, se tu me deres um filho, eu o entregarei depois de desmamado. E assim aconteceu. Samuel foi entregue ao sacerdote Eli. Ele cresceu, ele foi criado dentro do templo, fazendo os serviços e aprendendo as coisas do Senhor desde pequeno. Ou seja, ele se consagrou. Mas nesse ato de Samuel, muito dependeu de uma atitude dele, que eu chamo de escolha. É algo que vira e mexe eu estou falando aqui, sobre escolha. Nada na vida de Samuel teria acontecido se ele também, ao findar das situações, não tivesse feito a escolha de seguir ao Senhor. Estar simplesmente dentro de uma igreja não garante salvação a ninguém. Muitos são como uma planta dentro da igreja, porém uma planta infrutífera. Nascem, crescem, não reproduzem e morrem. E Samuel não viveu esse princípio, muito pelo contrário. Ele nasceu, ele cresceu, ele frutificou e gerou para o reino de Deus. Então, assim como Samuel, também nós temos que ter a atitude de nos consagrar ao Senhor, nos entregar a Ele, para buscar fazer a vontade dEle em primeiro lugar. Uma segunda característica, um segundo exemplo que eu tomo para nós, para sermos pessoas valentes na mão de Deus, valente não no sentido de ser corajoso, mas de fazer aquilo que a palavra determina, em prol do próximo em primeiro lugar, é ter uma forte decisão por Cristo. E aqui eu tomei o exemplo da pessoa de Daniel. Aqui eu tomei o exemplo da pessoa de Daniel e em sequência dos seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Todos nós conhecemos a história desses homens. Daniel estava preso, cativo na Babilônia. Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia em nenhum momento esteve em Daniel. Tudo foi tirado dele, família, talvez bens materiais, não sei. Tudo foi tirado dele. Até o seu nome foi trocado no intuito de fazer uma lavagem cerebral na cabeça daquele jovem. Porque um dos costumes neobabilônicos era trocar o nome dos seus aprisionados, fazendo dessa forma com que ele se curvasse a tudo aquilo que a Babilônia oferecia. E Babilônia, no significado bíblico, principalmente apocalíptico, está ligado a pecado. Está ligado a tudo não muito diferente daquilo que vivemos nos dias atuais. Mas Daniel, assim como seus amigos, tiveram uma forte decisão por Cristo, porque em nenhum momento eles se curvaram às situações que a Babilônia oferecia para eles. E aí, utilizando o exemplo dos próprios 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que num determinado momento foram jogados na fornalha, ao dizer não para Satanás, nós também devemos agir da mesma forma nos dias de hoje. O inferno precisa não apenas ouvir o seu não, mas ele precisa reconhecer o seu não como sendo um sim para Deus. E nós devemos dessa forma ter uma forte decisão por Cristo. E aí, para encerrar, eu fui a Mateus 5, famoso texto de Mateus 5, ser sal da terra e luz do mundo. E talvez aqui, pena que o nosso tempo é curto, né? Isso não é uma pregação, mas aqui talvez a coisa se aperte e muito para o nosso lado. Porque aqui está um dos grandes mandamentos do Senhor Jesus, que deve acompanhar todo aquele e aquela que está disposto a cumprir o ide, ser sal e ser luz. Só pode ser sal quem estiver disposto a ser discípulo. Só pode ser discípulo quem estiver disposto a ser ensinável.
E o que muito se vive nos dias de hoje é a insubmissão. Não tem como ser discípulo de Cristo se não for submisso à sua palavra. Romanos 13 nos ensina a respeito disso. Não tem como ser discípulo de Cristo se não buscarmos nos consagrar a Ele. Não tem como ser discípulo de Cristo se não buscarmos ter uma forte decisão por Ele, para Ele, porque para Ele e por Ele são todas as coisas, como nos ensina a palavra. E para encerrar, não tem como ser discípulo de Cristo se não for sal e se não for luz. E para fechar na luz, porque eu já falei do sal, só pode ser luz quem decide não andar mais em trevas. Amém? Deus te abençoe no nome de Jesus.